Olá a todos, aqui é o professor Silvio Tai e a gente vai ver a função demanda. Para facilitar o nosso entendimento, vamos imaginar que a gente está estudando um setor específico, um mercado específico, né? Vamos falar então sobre pizza com entrega a domicílio em algum bairro específico, né? O que acontece? A gente vai ter diversos consumidores e diversos fornecedores nesse mercado. A gente vai se concentrar agora nos consumidores, né? Os consumidores, eles vão estar ou não disponíveis a comprar essa pizza de acordo com o preço dela. Por exemplo, né, vamos imaginar aqui um preço a R$ 60, que é um preço relativamente caro para uma pizza a ser entregue, né? Vamos imaginar que nesse preço não haja ninguém disponível a encomendar a pizza. Então a quantidade demandada, né, seja zero. Conforme esse preço vai abaixando, digamos R$ 50, alguns consumidores vão estar disponíveis a comprar a pizza. Digamos que a R$ 50 haja 2 consumidores prontos a encomendar a pizza, né? E assim por diante, a gente vai observando nesse mercado aqui diferentes preços, né? E diferentes quantidades sendo demandadas. A R$ 40, uma quantidade de 4 pizzas, né? Então eu vou preenchendo aqui, imaginando que sejam observados, né? Sejam preços e quantidades observadas nesse mercado. R$ 30, 6 pizzas e R$ 20, 8 pizzas, né? Muito bem, a gente pode fazer um gráfico com esses valores, né? A gente pode fazer um gráfico. O primeiro ponto a ser plotado, né? Quando o preço é igual a R$ 60 e não há nenhuma quantidade seja sendo demandada. Aqui a gente tem então um gráfico com preço no eixo vertical e quantidade no eixo horizontal. Então 60 está aqui no eixo vertical e 0 no eixo horizontal. O segundo ponto é o ponto em que o preço é R$ 50 e há 2 pizzas sendo demandadas. Então 50 aqui no vertical e 2 no horizontal. O terceiro ponto é o ponto 40 de preço e 4 de quantidade. Então 40 de preço e 4 de quantidade. Vou fazer um pouco mais rápido agora, né, pessoal? Vocês já entenderam. O último ponto é 30. O penúltimo ponto é 30 de preço. Então 30 aqui nesse eixo e 6 aqui no eixo horizontal. E 22, né? 22. Esses pontos aqui, pessoal, estão alinhados, né? Estão alinhados. A gente consegue passar uma reta por eles. Vou passar aqui, tá? Tentar passar aqui da melhor forma possível, uma reta, e a gente pode escrever a equação dessa reta, né? Então a gente tem aqui uma função do preço pela quantidade. Então a nossa reta vai ser uma reta que tenha preço em função da quantidade, né? A gente vai ter A vezes a quantidade mais uma constante B, né? Isso é muito próximo da equação da reta, quando você tem y igual a x mais b, né? Só que no caso o y aqui está como preço e o x está como quantidade, né? Então, o b é o mais fácil, o b é o intercepto, é quando a curva, né, aqui no caso uma reta, corta o eixo y, então o eixo y aqui está sendo cortado em 60, né? Então eu vou por aqui, ó, b igual a 60. E o mais difícil é o azinho, né? O azinho é o coeficiente angular dessa reta aqui. Ele é negativo porque a inclinação está para baixo, né? Isso a gente já sabe. E a inclinação, o coeficiente angular ou a inclinação vai ser em qualquer retângulo, em qualquer triângulo retângulo, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, esse cateto sobre esse cateto, no caso aqui, dá 10 e esse daqui dá 2, e a gente sabe que é negativo, então o A é igual a menos 10 sobre 2, que é igual a menos 5, né? Com isso a gente consegue escrever a equação dessa reta, que é menos 5 vezes Q mais 60, tá bem? Pessoal, essa daqui, olha, é a equação da demanda, tá? Equação da demanda, ou função da demanda, tá? Ela vai descrever todos os pontos, né, em que os consumidores estão dispostos a comprar pizza, tá bem? Pessoal, vamos agora se concentrar só na curva de demanda, né? Que a gente já desenhou aqui, já botou no gráfico, né? E além disso, a gente conseguiu escrever a função dela, né? Que
que é P igual a menos 5Q mais 60. Olha, vamos tentar entender agora o que acontece quando você tem variações de preço, né? O que acontece, por exemplo, se o preço da pizza passa de 40 para 30, o que acontece? A quantidade demandada passa de 4 para 6, né? Esse tipo de deslocamento são deslocamentos ao longo da curva de demanda, né? Deslocamentos ao longo da curva de demanda. Esse deslocamento ao longo da curva pode ser também no outro sentido, né? Por exemplo, se o preço passar de R$20 para R$30, a quantidade demandada de pizzas vai passar de 8 para 6, né? Então esses são deslocamentos ao longo da curva de demanda. Isso se opõe aos deslocamentos da curva de demanda, né? Que é algo bem diferente. Então a gente acabou de ver os deslocamentos ao longo da curva da demanda e a gente vai ver agora os deslocamentos da curva da demanda. Isso, eu dei uma limpada aqui no nosso plano cartesiano, tirei os pontos cortados para ficar mais claro, tá? Vamos ficar só com a linha da demanda. Vamos imaginar então que tenha havido um aumento na renda dos consumidores nesse mercado. O que acontece é que para cada preço, por exemplo, vamos pegar o preço da pizza a R$60, a gente não tinha nenhum consumidor disposto a comprar pizza por esse preço, né? O que acontece agora é que a renda de todos os consumidores aumentou, então para esse preço eu vou passar a ter alguns consumidores dispostos a comprar pizza, né? Digamos que eu tenho aqui dois consumidores dispostos a comprar pizza a R$60, né? Isso vai acontecer para todos os níveis de preço. A R$50 eu tinha dois consumidores dispostos a comprar pizza. Como a renda dos consumidores aumentou, eu vou ter mais consumidores dispostos a comprar pizza nesse mesmo preço. Digamos que em vez de dois eu tenha 4 consumidores, eu tenha mais 2 consumidores dispostos a comprar pizza por R$50, né? E assim sucessivamente, né? A R$40 eu tinha 4, como eu tive aumento de renda, eu vou passar até a ter 6, né? O que acontece aqui, pessoal, é que não há aqui um deslocamento ao longo da curva da demanda, né? O que acontece aqui é a curva da demanda que se desloca. Então, é o deslocamento da curva de demanda, né? Há um deslocamento dela aqui para a direita, né? Para a direita, tá? Eu vou colocar uma outra cor para que isso fique claro. Em preto, né? Então a gente tem aqui um deslocamento da curva da demanda para a direita, né? O que aconteceria se em vez de um aumento da renda eu tivesse uma diminuição da renda? É fácil de fazer o raciocínio inverso, né? Para cada preço eu vou ter menos consumidores comprando pizza, né? Então, eu teria um deslocamento dessa curva da demanda para a esquerda, né? Para a esquerda. Vou colocar aqui uma cor verde. Para ficar bem claro, né? Então, o que acontece? O azul é a curva da demanda inicial, né? Curva da demanda inicial. O preto é a curva da demanda com um aumento de renda. E a curva verde, a reta verde, é a curva da demanda por uma diminuição de renda, né? Aqui a gente pode fazer um exercício, né? E a gente pode escrever a curva da demanda com um aumento de renda, né? Vamos escrever em preto aqui. Como é que ficaria a equação dessa reta aqui, né? Olha, o que acontece é que o intercepto passou de 60 para 70, né? Então, em vez de 60 aqui, eu vou por 70, tá? E o coeficiente angular, né? O coeficiente angular que aqui está como menos 5, né? O coeficiente angular, pessoal, não muda, porque houve um deslocamento, né? E essas retas são paralelas. Então, esse número aqui, que está multiplicando o Q, continua o mesmo, tá? A equação da reta preta é menos 5Q mais 70, ok? A gente pode continuar com esse exercício e escrever a equação da reta verde, que é a reta da demanda por uma diminuição de renda, né? Então, da mesma forma, né,
o intercepto muda, né? Vamos pegar aqui o referencial da azul, né? Em vez de 60 aqui, vai ser 50, né? E o coeficiente angular mantém-se o mesmo, porque essas retas são paralelas. Então, fica menos 5Q mais 50, né? Então, olha, essa equação aqui é a equação da demanda, né? Quando há uma diminuição de renda. A preta é a equação da demanda quando há um aumento de renda. E a azul, né, que se refere a essa reta do meio aqui, é a equação da demanda quando não há nem aumento nem diminuição de renda. Vejam, pessoal, que é bem diferente, né? Vamos se concentrar no deslocamento da reta azul para a reta preta, né? Esse deslocamento aqui, desenhar em preto para ficar coerente, olha. O que aconteceu? Que aumentou a renda e a curva da demanda se deslocou para a direita, né? É bem diferente daquele deslocamento que é ocasionado pelo preço, que era ao longo da curva, né? A curva se mantinha na posição que estava e os deslocamentos eram ao longo da curva, né? Isso acontece quando há uma variação de preço e isso provoca uma variação na quantidade, tá? Os deslocamentos da curva de demanda são diferentes, tá? Não é o preço que está variando, né? O que está variando é a curva toda, né? É um fator que é externo aqui a essa relação de preço e de quantidade. No caso que eu falei foi a renda, o aumento da renda provocou esse deslocamento inteiro da curva da demanda, né? O que mais? Então, olha, o primeiro fator que desloca a curva da demanda, então, foi a renda, né? Então, olha, vamos tentar fazer um resumo aqui. Então, vamos fazer aqui um resumo dos fatores que deslocam a curva da demanda, né? Então, vamos começar pela variação de renda, né? Foi o primeiro que a gente estudou, variação de renda. Agora, vai depender da caracterização do bem, né? Se o bem for dito normal, que é o caso da pizza, e a gente já vai ver o que isso significa, né? O que acontece é que quando a renda aumenta, a demanda também aumenta, né? E se desloca para a direita. Quando a renda diminui, a demanda também diminui e se desloca para a esquerda. Isso nem sempre é fato, né? Você pode ter a variação de renda com efeitos opostos a esse, chamados bens inferiores. Bens inferiores, né? Bens inferiores são aqueles bens em que, quando você tem um aumento de renda, você tem uma redução da demanda, né? Então, por exemplo, macarrão instantâneo, carne de segunda, ônibus, né? Então, são bens que, uma vez que você adquire uma renda, por ser bens com menos qualidade ou ser bens inferiores, você prefere consumir outro tipo de bem. Então, quando a renda aumenta, a demanda diminui, né? Então, a gente vê que quando a demanda diminui, ela se desloca para a esquerda. E vice-versa, né? Quando a sua renda baixa, né? Quando, por exemplo, você teve uma diminuição da sua renda, você deixa de usar o carro e passa a usar o ônibus, né? Então, o ônibus é um bem inferior, né? Então, quando a renda baixa, a demanda dele aumenta, ou a curva de demanda se desloca para a direita, né? Então, percebam que essas retas da demanda têm sentido diferente, contrário ao do bem normal, né? Nos bens inferiores, a renda aumenta, a demanda diminui, a renda baixa, a demanda aumenta. Outro fator que desloca a curva da demanda é o preço de outros bens, né? O preço de outros bens. Vamos anotar aqui a variação de preço de outros bens, né? Aqui também depende do bem, né? Eu não estou falando da variação do preço da pizza em si, então de um outro bem, né? Se o bem for substituto, então vamos imaginar aqui delivery de comida japonesa, né?
é um bem substituto, ele faz concorrência para a pizza. Você está na sua casa, você quer encomendar um jantar, você pode escolher pizza, então você encomenda pizza. Ou você escolhe um delivery de comida japonesa e aí você deixa de consumir a pizza. Então é um bem substituto, ou você consome um ou você consome outro, né? Então o que acontece se o preço do delivery de comida japonesa aumentar? Se o preço do delivery de comida japonesa aumentar, a demanda de pizza vai aumentar, né? Aqui a demanda sempre é de pizza, tá, pessoal? Aqui é sempre de pizza. Vou pôr aqui, ó, em colchetes, aqui é de pizza. E aqui o preço é o preço do outro, né? Que é o preço da comida japonesa, tá? Então, olha, comida do bem substituto, o preço do bem substituto aumentou, a demanda do bem que você está analisando vai se deslocar para a direita, vai aumentar. Por que isso? Porque imagina os consumidores de delivery de comida japonesa, com esse aumento, alguns deles vão achar caro demais e vão desistir de encomendar comida japonesa e vão passar a encomendar pizza, né? E o inverso é verdadeiro se o preço do bem substituto abaixar, né? A demanda do bem que você está analisando da pizza vai diminuir, porque se o preço da comida japonesa baixar, alguns consumidores de pizza vão ser atraídos por um preço mais barato, vão deixar de consumir pizza e passar a consumir comida japonesa, né? Nesse caso, a demanda por pizza vai diminuir e a curva de demanda vai se deslocar para a esquerda, né? Existem outros tipos de bens, né, além dos bens substitutos, né? Então a gente pode ter a variação do preço de bens complementares. Bens complementares são bens que não são concorrentes ao produto que está analisando, a pizza, né? Mas são bens que se complementam, se combinam. Por exemplo, tem gente que aprecia muito comer pizza bebendo refrigerante, né? Nesse caso, o que acontece se o preço do refrigerante, né, pessoal? Aqui é sempre do outro bem, tá? Aqui é do refrigerante. Se o preço do refrigerante aumentar, se o preço do refrigerante aumentar, a demanda por pizza vai diminuir, né? Por que que isso acontece, né? Isso acontece porque o sujeito que gosta dessa combinação, ele vai se planejar para pagar o combinado de refrigerante e pizza. Quando o preço do refrigerante aumenta, é o preço do combinado todo que aumenta, e ele pode desistir então de fazer esse jantar com refrigerante e pizza e passar a consumir outro produto, né? Então, por isso que quando o preço do bem substituto aumenta, a demanda por pizza se desloca para a esquerda, né? E vice-versa, né? Quando o preço do bem substituto diminui, então fica mais fácil da pessoa conseguir encomendar pizza e refrigerante, porque o refrigerante ficou mais barato, então a demanda por pizza vai aumentar e a curva da demanda vai se deslocar à direita. Outro fator que pode deslocar a curva da demanda são as preferências, né? Preferências. Você pode ter uma mudança nas preferências dos consumidores que fazem com que algum produto seja mais ou menos popular. Por exemplo, os danos que o cigarro fazem à saúde fizeram com que a popularidade do cigarro diminuísse, e isso fez com que a demanda se deslocasse para a esquerda, né? Com que a demanda fizesse com que a demanda diminuísse, né? Um outro exemplo disso é, por exemplo, redes de cafés como a Starbucks, né? Que faz com que a popularidade do café aumente e que a demanda então também aumente e a curva da demanda se desloque para a direita, né? Então, qualquer fator que de uma maneira geral afete as preferências dos consumidores vai também afetar e vai deslocar a curva da demanda. As características demográficas também, né, da população podem afetar a demanda, né? Em particular, olha, a população é algo que
está muito correlacionado com a demanda. Se a população aumenta, a demanda aumenta também, né? Ou seja, a curva se desloca para a direita. E se a população diminui, a demanda também diminui, né? Quanto menos gente, menos consumidores, e a curva se desloca para a esquerda.